Mateus capítulo 11, verso de número 28. O Senhor Jesus, ele faz um convite dizendo assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podeis assentar, por favor. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Deus me dá de estar mais uma vez aqui, juntamente com a igreja. Graças a Deus, Jesus. Também pela vida da pastora da igreja, que tem sido um vaso de Deus para abençoar a igreja local e também abençoar o trabalho missionário. Nossa oração é que Deus continue tendo força, ânimo para continuar fazendo o trabalho do Senhor. Eu transmiti à pastora agora há pouco um abraço do nosso missionário, pastor Abel Rivas, lá do Paraguai, que já esteve aqui com os irmãos uma noite. Ele veio pregar um trabalho na cidade de Apucarana esse fim de semana e passou em casa agora à tarde bem rapidamente para tomar um café. E aí deixou um abraço para nós enviar esta igreja, que tem sido companheira também na contribuição para o trabalho lá na região de Cruz e Guarani. Nós estamos já programando uma viagem para lá para comecinho do ano, janeiro. E aí os irmãos que desejar ir, né, fala com o Gesilda aí, o Gesilda aí é o carro-chefe aqui para nós partir a caravana, né? E a gente vai estar organizando aí para quanto mais irmãos, irmãs puderem ir lá, conhecer o trabalho. É muito bom você conhecer o trabalho naquela região, tá? Então, começo de janeiro, permitindo Deus, nós vamos estar aí. Não se preocupe com o idioma, vocês já aprenderam tudo aquilo que o missionário teve aí, né? Quem conseguir cantar aquele coro que ele cantou aqui, não precisa nem pagar passagem para ele. Alguém está cantado aí? Né? Então, se alguém tiver aí, não precisa nem pagar passagem, Paulo. Né? Irmãos, a nossa alegria poder rever a nossa família, os meus irmãos de sangue, né, que aqui estão, começando pelo primogênito, Adilson, meus bigodudos ali, ó, sentado perto de uma moça bonita também, Casamir, né? Pensa num povo bonito é esse, né? Quando a pastora falou assim, as mulheres, diga aí qual que é o mais bonito, né? Então ela falou assim, o mais bonito é porque a rota vermelha. Não deram jeito dela falar, eu estou defendendo, não é poder do marido defender a esposa, né? E bom, né, irmãos? Então nós desfrutamos de boa comunhão. Os nossos pais já dormiram no Senhor, mas deixaram nós uma das grandes riquezas, que é poder conhecer Deus, né? Partiram muito cedo, inclusive o pai, né? O pai já está aí com 27 anos, já não está 28, e deixou nós, né? E a mãe mais recente, mas nós continuamos naquilo que ele tem nos ensinado, que é servindo a Deus e dando o nosso melhor no reino de Deus. Glória a Deus. Nós viemos hoje em um culto missionário, como já foi dito, e também viemos para apresentar a Isadora, que também é uma bênção de Deus chegando na nossa vida. E nós estivemos aqui já outras vezes falando sobre missões, acho que 2 ou 3 vezes, uma conscientização missionária. E hoje eu quero partilhar com os irmãos, a igreja, esse texto que nós acabamos de ler, porque é um texto bastante conhecido de todos nós, mas ele é muito profundo quando nós aplicamos na nossa vida diária.
e para que nós extraímos da palavra de Deus a sua essência para moldar a nossa vida, nós temos que passar por estes versos que nós acabamos de ler. O Senhor Jesus, ele faz um convite dizendo: vinde a mim. Nós temos na Bíblia 3 tipos de convite ou 3 tipos de chamada. Nós temos aquilo que nós chamamos de chamada específica, ou seja, quando Deus chama alguém para fazer simplesmente uma missão só. Eu posso mencionar um caso na Bíblia do homem chamado Gideão. Gideão foi chamado por Deus só para vencer os midianitas. E aí o povo se empolgou, pastor, com Gideão, e resolveu pôr ele para ser rei. E a história não foi muito bem para frente, porque a chamada de Gideão foi uma chamada específica. E em toda a Bíblia nós encontramos pessoas que Deus chamou com esse tipo de chamada. Nós temos na Bíblia também uma chamada individual, que Deus pega alguém e chama só aquela pessoa, e aquela pessoa vai ser um grande canal de bênção para a obra de Deus na terra, por onde passar, porque ele recebeu uma chamada específica, uma chamada para fazer algo que Deus precisava. Eu poderia mencionar Moisés. Moisés recebeu uma chamada individual, e ele foi um grande homem de Deus, levando o povo até próximo à terra prometida, experimentando tudo aquilo que Deus havia prometido a Moisés. E nós temos, por último, a chamada que nós chamamos coletiva. Ou seja, a chamada coletiva é essa que Jesus fez: vinde a mim todos. Porque essa chamada, ela é para a salvação. As outras duas é uma chamada para um trabalho que Deus tem, e essa é para a salvação. Então Jesus disse: vinde a mim todos. Nós encontramos pessoas dizendo: quando Deus me chamar, eu vou ser crente. Quando Deus me chamar, eu vou fazer a sua vontade. E ele continua vivendo como se Deus ainda não tivesse chamado ele nessa chamada coletiva. Então é importante, quando nós olhamos esse texto, primeiro, ele fala dessa chamada coletiva que é para a salvação. Há muitas pessoas que estão esperando ser chamado por Deus para a salvação. Eu e a minha esposa, a irmã Antônia, nós teve, ano passado, se não me falha a memória, nós teve na cidade do Mato Grosso, chamada Arenápolis, bem para lá de Cuiabá, bem lá em cima mesmo. E nós fomos numa fazenda onde tinha uma senhora que nós fomos conhecer, e aquela senhora, no último dia da nossa estadia naquele lugar, ela disse: olha, eu estou esperando Jesus me chamar para o batismo. Eu estou esperando que Ele me chame. E naquele dia eu pude explicar, dentro de 5 minutos, os 3 tipos de chamada. E quando nós terminamos, ela disse assim: olha, era para vocês terem viajado ontem, mas Deus precisava que o Senhor me falasse essa palavra hoje. Porque a partir de hoje eu entendi o que é o plano de Deus na minha vida. E ela liga constante para cá pedindo que nós pudéssemos retornar lá. Mas eu estou fazendo isso porque tem muitas pessoas que estão esperando ser chamadas. E nós, os missionários, a Igreja de Cristo,
é que vamos até estas pessoas e vamos dizer para ele que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão oprimidos. E por que ele convida? Ele diz assim: e eu vos aliviarei. Quando nós apresentamos Jesus como nosso Salvador, que chama os cansados e oprimidos, automaticamente nós estamos chamando Ele para um alívio. Estamos chamando eles para deixar a vida de opressão e viver uma vida ao pé da cruz e aos pés de Cristo. Aonde nós vamos encontrar inúmeros benefícios quando nós aceitamos o convite de Jesus. Todos nós um dia andávamos como ovelha desgarrada que não tinha pastor, seguia os nossos próprios caminhos, mas um dia alguém nos falou de Jesus. E quando ouvimos falar de Jesus, então aceitamos o seu convite. Aleluia, louvado seja Deus. E vem um alívio sobre a nossa vida, que mesmo o mundo vivendo em crise, mesmo tantos problemas à nossa volta, as pessoas olham para nós e parece que nós não temos problema. Mas a verdade é que nós aceitamos Cristo e essa vida trouxe um alívio sobre nós. A igreja precisa sair ao campo para falar aos pecadores que Jesus o convida. Glória a Deus. Por isso que nós louvamos a Deus pela vida desta igreja, que tem sido companheira também no que diz a evangelização. Essa igreja tem nos auxiliado com ofertas, e nós temos mandado ao campo missionário, e nós temos tido sempre boas notícias que Deus está fazendo obras maravilhosas. E quando eu expresso que obras maravilhosas Deus está fazendo, é porque os pecadores estão rendendo a Cristo como Salvador. E esta é a maior obra na face da terra. Essa é mais do que alguém que ganha um carro, que ganha uma casa. É alguém que ganha uma morada no céu quando aceita Jesus como Salvador. Este texto é muito lindo na sua continuação. E eu não pretendi discorrer na sua continuação, mas ele é lindo. Porque depois que ele disse que nós aceitamos esse convite, e aceitamos Jesus como Salvador, recebemos um alívio, e aí nós passamos a andar com Jesus. E Jesus disse assim, depois que nós aceitamos o seu alívio: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quando nós chegamos a Cristo, todos nós chegamos como uma madeira bruta. Todos nós chegamos com inúmeros defeitos, quem sabe no nosso caráter, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir um com o outro. Mas quando nós aceitamos o primeiro convite e fomos até Cristo, nós aceitamos o segundo convite, que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Eu não sei se você sabe o que é jugo nesse texto.